Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade de conhecermos a pura palavra de Deus. O Wilson Pereira aqui mais uma vez com vocês para ministrar essa palavra ao seu coração. Nós vimos em Provérbios que Cristo é a palavra e a sabedoria de Deus. Por meio de Cristo todas as coisas foram feitas, foram criadas. E mais uma vez iremos ver aqui no livro de Colossenses mais um reforço dessa palavra. Louvado seja o Senhor. O livro de Mateus, no capítulo 16, o Senhor Jesus perguntou para os discípulos: que diz o povo ser o filho do homem? E o Pedro respondeu o que as pessoas diziam com respeito a ele. Mas ele perguntou aos discípulos: e vós, que dizeis que eu sou? Naquele momento, Pedro recebeu uma revelação maravilhosa. Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus falou para ele que não foi carne e sangue que revelou, mas o Pai que está nos céus, que revelou para Pedro quem era Cristo. Então, nosso Senhor Jesus, ele é maravilhoso, ele é riquíssimo demais. Aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1, nos mostra uma porção maravilhosa. Fala no versículo 13: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele aqui é o Deus Todo-Poderoso, é o Pai. Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas. O inimigo, Satanás, ele tem um império. O governo deste mundo, o reino deste mundo é o império de trevas, onde o diabo reina. E a palavra diz que ele reina por meio da morte, pelo pavor da morte. O diabo realmente reina sobre as pessoas que estão fora do reino de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele nos libertou, ele liberta. Deus Pai nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo Jesus. O Filho de Deus é o Filho do seu amor, o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 14 nos diz: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Por meio de Cristo Jesus, nós somos redimidos, nós recebemos a remissão dos pecados. Os nossos pecados são perdoados por meio do sangue de Cristo. Ó Senhor Jesus, dando continuidade à leitura, nos diz o seguinte no versículo 15: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível, o Deus invisível que nós não podemos ver, que não podemos enxergar, que não podemos ver com nossos próprios olhos. Este Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. No versículo 16 está escrito: pois nele foram criadas todas as coisas. Em Cristo Jesus todas as coisas foram criadas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa porção de Colossenses é uma porção maravilhosa. É uma porção realmente que nos fala com respeito ao Cristo. O Cristo que nós cremos, o Cristo que nós temos, o Cristo que nós desfrutamos. Neste versículo 16, pois está escrito: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Vocês percebem neste versículo que Cristo é o centro de toda a criação de Deus, que por meio de Cristo todas as coisas foram criadas.
quer em cima dos céus, os anjos, os serafins, os querubins, toda a glória, todas as coisas criadas nos céus, tudo foi criado por meio de Cristo, porque o Cristo é a palavra de Deus. Quando Deus fala, esse poder que sai de dentro de Deus é o próprio Cristo, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo. Aqui fala ainda, quer sobre os céus e sobre a terra. Veja as maravilhas que há na terra, as coisas lindas e maravilhosas que há na terra, as cachoeiras, o mar, as plantas, as árvores, todas as coisas, as montanhas, tudo foi criado por meio de Cristo. As nuvens, os céus, as estrelas, os astros, todas as coisas, todo o universo foi criados por meio de Cristo. As coisas que nós vemos e as coisas que nós nos vemos, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, sejam tronos, os tronos também foram criados por meio de Cristo, sejam soberanias, as potestades, os principados, os poderes, tudo foi criados por meio de Cristo e por meio dele, mas também para ele. Aleluia! Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, nada fica fora do controle de Cristo. Por meio de Cristo todas as coisas subsistem. Você sabe que você e eu subsistimos por meio de Cristo e que sem Ele nada nós somos, nada podemos fazer. Ele fala em João 15, sem mim nada podeis fazer. Cristo Jesus é maravilhoso. O versículo 18 fala assim, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é a cabeça da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aleluia! Em Cristo reside toda a plenitude. Ele é o primeiro, ele tem a primazia, ele é o Senhor, ele é soberano, ele é a vida, ele é a paz, ele é o caminho, ele é a verdade. Tudo o que nós precisamos está em Cristo. No capítulo 8 de João fala assim, que antes que Abraão existisse, eu sou. E se você não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então o Senhor Jesus é o eu sou. O que nós precisamos, Cristo é para nós. É este Cristo que foi revelado para Pedro. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus falou que não foi carne e sangue que revelou, mas o Pai que revelou Cristo à humanidade. Cristo é revelado para você. Nós precisamos conhecer esse Cristo. Nós precisamos dar continuidade conhecendo Cristo. Por meio da oração, por meio da comunhão, por meio da leitura da palavra de Deus, nós vamos conhecendo Cristo e tendo experiências com Cristo. Ó Senhor Jesus, Cristo precisa ser tudo em você. Por isso você precisa crer em Cristo, receber a Cristo, fazer uma aliança com Cristo e permanecer desfrutando de Cristo, recebendo mais dessa porção de Cristo, fazendo que Cristo habite ricamente no seu interior. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aqui diz que Cristo é o cabeça, Ele é o nosso cabeça, Ele que comanda, Ele deve governar nossas vidas. Nós precisamos nos submeter a Cristo, porque Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é o centro de toda a criação de Deus. Aqui fala que tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Aleluia! Você não foi criado para o pecado, você não foi criado para riquezas, você não foi criado para a fama, você foi criado para Cristo, por meio de Cristo e para Ele. Você precisa de Cristo, Cristo precisa ser a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu amigo, minha amiga, não tome Cristo como uma religião, não tome Cristo como uma doutrina, mas tome Cristo como o seu desfrute. No livro de João, capítulo 6, o Senhor Jesus falou assim, eu sou o pão da vida. Então, se nós comermos dele, nós teremos vida. Ele é a água viva, ele é o pão da vida, ele é o nosso alimento.
Ó Senhor Jesus, assim como ele vive pelo Pai, também quem dele se alimenta, por ele viverá. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe essa pessoa que está ouvindo essa palavra, que ouviu essa palavra, abençoe toda a sua família, que o teu nome seja glorificado na vida dessa pessoa, que ela possa te conhecer, Senhor, e ter experiências contigo como Cristo, o Filho do Deus vivo. Se revele, Senhor, para essa pessoa, se revele para mim, se revele para cada um de nós, assim como isso foi revelado pelo Pai para Pedro e os discípulos. Senhor, muitíssimo obrigado pela revelação da sua palavra. Louvado seja o Senhor.